Pois bem, meus amigos, professor Jales Barbosa com vocês, diretor da FATAD, Centro Teológico, fundado desde 1984, janeiro de 1984, sempre trabalhando em prol do reino de Deus e formando obreiros para a seara do Senhor. E nós começamos um estudo sobre a lei mosaica, a lei judaica, e já falamos sobre algumas contextualizações, algumas realizações sobre o decálogo. Hoje nós vamos tocar mais um assunto sobre isso, mas eu queria apenas chamar a sua atenção. O decálogo é a síntese da lei. Aí vem as regulamentações, chegamos a 635, 613 mandamentos, que eu vou dividir esses mandamentos, vou conversar com vocês, vou falar sobre a importância disso, a responsabilidade deles, o trabalho, a importância que essas regulamentações, esses mandamentos têm. Eu já falei numa breve introdução sobre a Mishnah, sobre o Talmud, e vou voltar a falar sobre isso mais em outro vídeo, mas hoje eu quero te chamar a atenção. Eu tenho aqui em minhas mãos, o chamado Talit, ou o Chale das Orações. Eu vou falar especificamente sobre isso em um vídeo, mas hoje eu quero apenas te mostrar sobre o Talit. O que é o Talit? Eu tenho esse manto aqui nas minhas mãos, maior, um pouco maior. Esse é o Talit. Aqui eu tenho 5 pontos importantes. E aqui eu tenho as bordas azuis. Eu vou explicar sobre tudo isso, a importância do talit, o que é o talit. E aqui eu tenho um talit menor, tá? Que é mesmo jeito daquele ali. E eu vou falar sobre o talit. Esse é o chale da oração. Todo judeu religioso não ora sem cobrir com esse manto, com esse chale, que é o chamado talit, tá bem? Eu vou explicar isso em detalhe para os irmãos, sobre a importância do talit, por que surgiu o talit e o que significa esses 5 pontinhos aqui. Eu vou falar especificamente para vocês. E aqui eu tenho em minhas mãos também o tefilim. Os tefilim ou filactérios, que Jesus falou sobre isso, e lá em Deuteronômio, no capítulo de número 5, ele fala sobre isso, capítulo de número 6 também. E ele disse: amarrarás sobre as tuas mãos. Eu tenho aqui um selo de garantia. E ele é todo lacrado. E aqui, essa caixinha está cobrindo aqui dentro. Eu tenho Deuteronômio, capítulo de número 6 e alguns versículos aqui dentro. Esse é chamado o tefilim. Ele diz: tu colocarás sobre a tua mão. Então, esse aqui é para a mão esquerda, que é a mão do coração. Então todo judeu vai orar também, vai estar no Muro das Lamentações, vai estar na sinagoga, ele vai enrolar isso aqui nas mãos e vai manter os tefilins aqui na sua mão, tá? E eu tenho outro tefilim que lá diz: e colocarás sobre umbrais nas tuas testas, tá? Esse aqui vai para a cabeça, ele fica na minha testa quando eu vou fazer as orações. Aqui está lacrado, aqui dentro tem porções das escrituras e tem o selo de garantia aqui, dizendo que é original. Eu comprei isso aqui em Israel na época da Guerra do Golfo Pérsico. Isso aqui custava muito caro e não vendia para quem não era judeu. Nós estávamos lá, Israel estava numa recessão tremenda, não tinha turistas, e Deus me deu a oportunidade de comprar isso aqui em Israel. Esse é de Israel, original. É o tefilim. Esse eu coloco aqui na testa para poder fazer as orações. Ele diz: colocará sobre a tua testa. Eu tenho aqui uma mãozinha. Essa aqui é uma mãozinha de acompanhar a leitura da Torá. Porque o judeu, quando vai ler a Torá, ele não coloca a mão na Bíblia ou na Torá. Então ele vai fazer a leitura com essa mãozinha. Quando você vai a Israel, vai numa sinagoga, ou vai no Muro das Lamentações, na quinta-feira ou no sábado, tem várias demonstrações da leitura, quando há a cerimônia do Bar Mitzvah. O que é o Bar Mitzvah? É o filho do mandamento.
é quando a criança dos 12 para os 13 anos é levado à presença de um rabino para passar por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. É como o que nós fazemos hoje com as nossas crianças de 11, 12 anos, é um batismo. A partir dessa cerimônia, ele é recebido na lei, na vida religiosa de Israel. Ele já pode ler publicamente na sinagoga a Torá, fazer a leitura, já pode pegar esta mãozinha, acompanhar a leitura, e no dia da festa do Bar Mitzvah, ele é levado à arguição da lei. E o pai tem a responsabilidade de ensinar todos os mandamentos da lei ao seu filho. E se ele for levado à presença do rabino ou do ancião e não souber e gaguejar, o pai será considerado um pai fracassado, porque não soube criar o menino no caminho em que deve andar. Com esta mãozinha, eu tenho aqui um kippá na minha mão, estou com na cabeça. Com esta mãozinha, eu vou fazer a leitura da Torá. Aqui dentro está a Torá. Há uma cerimônia muito especial para a abertura da Torá. Para abrir isso aqui, para fazer a leitura, eu vou tirar a caixa, não vou fazer a cerimônia, não vou me cobrir com o chale, eu estou apenas mostrando para vocês. Aqui dentro eu tenho a Beit Torá. O que é a Beit Torá? É a Torá de casa. Tá bom? Aqui está aqui a Torá. Quando eu tiro daqui e tiro essa proteção, eu vou ter aqui a lei mosaica. No original, essa aqui é uma Beit Torá, é uma original de Israel. Isso aqui custa caro, não é fácil comprar uma Beit Torá, que é a Torá caseira. Eu não posso colocar a mão aqui, o judeu não coloca a mão na Bíblia, ou na palavra, ou na Torá. Ele tem esta mãozinha, aí ele vai acompanhando aqui assim, ó. Ele põe aqui, abre, isso aqui fica no local que você pode fazer assim, ó, para ir passando, tá? Então, fica firme esses dois locais protegidos, e eu pego aqui e vou passando com a mãozinha aqui para ler, ó. Sempre da direita para a esquerda, tá? A leitura, a palavra, os livros judaicos lê-se da direita para a esquerda. Nós lemos da esquerda para a direita. Lá se lê da esquerda para a direita. Então ele vai passando a mãozinha e vai acompanhando a leitura. Terminou lá embaixo, ele rola o rolo aqui, faz isso, passa para a página seguinte e vai fazendo a leitura, usando essa mãozinha, porque eles não podem colocar a mão. Detalhadamente, especificamente, eu vou falar sobre tudo isso para vocês, tá bem? Então, isso é apenas uma introdução do que nós estaremos falando para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem na paz. Então, queridos, eu sou o professor Jales Barbosa, diretor do Centro Teológico Fatad, fundado desde 1984, com o único propósito de formar obreiros para a seara do Senhor. E durante esse período de existência da Fatad, nós já formamos aí mais de 2.500 obreiros, que estão nos rincões do Brasil, do exterior, levando a palavra de Deus. Nós começamos a fazer um estudo sobre a lei mosaica, a lei judaica, ou a lei de Moisés, ou a Torá. E hoje nós estaremos dando prosseguimento ao terceiro bloco, falando sobre a lei. Mas é interessante nós entendemos e compreendemos a divisão da lei. A lei mosaica, ela está dividida em simplesmente chamado assim 10 palavras, ou regulamentos, ou instruções, ou orientações. E dentro desta contextualização, nós aprendemos que Moisés, chamado por Deus de uma forma extraordinária, para ser o legislador ou o guia de Israel, que libertaria Israel da escravidão. Entretanto, nos dois blocos passados, nós falamos sobre a tradição oral, ou a lei oral,
que era ensinada desde o Jardim do Éden. Aí você pode perguntar, mas lá no Éden já existia a lei? Deus já tinha dado para Moisés, para Abraão, desculpem, as orientações, e tinha falado com Adão também sobre essas orientações, porque eu disse no livro de Gênesis, nós encontramos falando, obedeça tão somente os meus mandamentos, as minhas ordenanças e os meus preceitos. Ele fala isso para Abraão, fala isso para Isaac, fala isso para Jacó, que são os fundamentos, os patriarcas do judaísmo. Considerando estas coisas, nós fizemos um rápido resumo de como pode ser dividido isso aí. Então, no Código Mosaico, nós encontramos também o chamado Livro das Ordenanças Civis e Religiosas, que explica e expõe detalhadamente o significado dos 10 mandamentos. Eu disse no encontro passado que os 10 mandamentos são a síntese dada por Deus. E aí vem a regulamentação, que hoje tem 613 preceitos. E quando nós olhamos acerca do Código Mosaico, que ele não contém somente as leis cerimoniais, ele contém também todas as instruções e orientações que regulava o ministério no santuário do tabernáculo e posteriormente no templo. E elas também tratam da vida e do serviço dos sacerdotes. Em conjunto, todas essas disposições, ordens e proibições formam a lei mosaica. No judaísmo ortodoxo, além dessas 613 ordenanças, há ainda as leis do Talmud, a transmissão oral dos preceitos religiosos, jurídicos e compilados por escrito entre os séculos terceiro a sexto depois de Cristo, a Torá e o Talmud, que são o centro da devoção judaica. Entretanto, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Até o Monte Sinai, o povo de Israel vivia de tradição oral. O que é a tradição oral? De pai para filho. Então, todos os dias, os pais reuniam os filhos homens, os pais reuniam os filhos homens e ensinava-lhes as ordenanças, os preceitos e as instruções da lei judaica que eles aprenderam de seus pais, que aprenderam nas sinagogas, e isso criou-se a chamada tradição oral até o tempo de Moisés, porque até ali nós entendemos que Deus já tinha comunicado com Adão lá no Éden esses preceitos, essas observações, essas ordenanças, esses mandamentos. E na tradição oral isso era repetido dia após dia. Dia após dia era repetido, dia após dia. 1 hora por dia os pais reuniam com os filhos para falar sobre as orientações da lei, das observâncias para os filhos. Então, nós temos uma dificuldade muito grande hoje, às vezes, de entender isso, quando lá em Mateus capítulo 5 e no verso 17 que Jesus disse assim: eu não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então preste bem atenção. Jesus está dizendo assim: eu não vim revogar. O que é revogar? É dizer, isso aqui não tem mais efeito, isso aqui acabou. Revogar é isso, é acabar com uma lei, é destituir aquela lei e criar-se uma nova, ou não criar uma nova lei. Revogar é isso, revogou tudo que estava escrito ali. Jesus disse: eu não vim revogar, eu vim cumprir. Porque até os dias de Jesus nós não encontramos nem um homem perfeito que pudesse cumprir
toda a lei, não omitindo nem um tio e nem um jota da lei. Então ele cumpriu todos esses preceitos, mandamentos, ordenanças e seguiu. Ah, mas Jesus quebrou a lei. Não, ele não quebrou a lei, ele obedeceu a lei na íntegra. O que ele foi contra foi as interpretações da lei. Aí, queridos, entra as várias ramificações do judaísmo ou as chamadas seitas do judaísmo. Aí nós temos lá saduceus, fariseus, herodianos, publicanos e os essênios, que aparecem numa contextualização histórica, esses essênios, que criaram regulamentos e preceitos. Só para o sábado existe 1050 regulamentos. Aí vem a purificação dos corpos, a limpeza, o cuidado com as mãos, o cuidado em lavar os corpos, em lavar as mãos, em fazer isso e fazer aquilo. Por um lado é muito bom, porque quando houve a peste negra, o mundo foi salvo porque o povo observou as orientações de purificação e de limpeza judaica. E se nós procedêssemos desta forma, com essa purificação da lei judaica, com esses cuidados, com essas orientações, nós não contrairíamos doenças. Eu vou falar ainda sobre a circuncisão criada com Abraão, e que foi um projeto de Deus fantástico. Toda criança, ao 8º dia, vai ser circuncidada. Vou falar porque é o 8º dia, vou falar porque tem que ser circuncidada, e que pela circuncisão dentro das mulheres judaicas, as mulheres judaicas não têm problema de corrimento e não tem problema de câncer uterino. É zero, por causa da circuncisão, que traz asseio, limpeza e proteção da mulher. Mas vamos voltar para cá. Jesus disse assim: eu não vim revogar, eu vim cumprir. E quando ele disse que eu vim cumprir, ele rejeitou com veemência as ordenanças humanas e as obrigações impostas apenas pela tradição judaica, compiladas no Talmud. Aí cada rabino, cada escriba, cada sacerdote, cada levita que tinha proeminência do ensino da lei, eles começavam a dar no sábado, nas suas preleções, eles começavam a dar as suas interpretações a respeito da lei. E essas interpretações viravam regras. E essas regras viravam ordenanças, e essas ordenanças criavam tradições, e essas tradições amarravam as pessoas. Foi isso que Jesus rompeu, com as tradições e não com a lei, de forma nenhuma. Então, quando ele diz que ele rejeitou essas ordenanças, ele está afirmando que lá no livro de Marcos, ele afirma assim para o povo, ele diz assim: veja bem, vocês quebram a lei, porque jeitosamente, como brasileiros, vocês dão um jeito, jeitosamente, vocês negligenciam o mandamento de Deus e guardam a tradição dos homens. Por que eles rejeitam a lei de Deus e guardam a tradição dos homens? Porque o 5º mandamento, que é o mandamento de transição, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e seja próspero, feliz e abençoado na terra, cuidando, honrando e abençoando os seus pais. Aí Jesus disse: jeitosamente vocês rejeitam o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Pois Moisés disse Jesus: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, disse Jesus, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensai de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, porque ele dava a oferta do corbã
Aí ele quebrava o mandamento, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Jesus defendeu firmemente a palavra de Deus, e várias vezes ele diz: porventura não está escrito na lei, nos profetas e nos salmos? Ele considerava o Pentateuco como escrito por Moisés, inspirado por Deus e normativo para a sua vida e o seu ministério, pois afirmou assim, disse Jesus: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que se cumpra tudo o que está escrito na lei. Aquele, porém, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Marcos registrou isso no capítulo 7, Mateus registrou isso no capítulo de número 5. E aí entra uma coisa muito importante para os nossos dias de hoje. Para os nossos dias de hoje. Devemos ou não devemos guardar a lei mosaica? Devemos ou não devemos guardar a lei mosaica? Aí você fala assim: ah, mas a lei mosaica foi dada a Moisés a quem? Quando se criou, que o povo de Israel saiu do Egito e já estava no deserto, eles iam se transformar numa nação. E uma nação precisa ter os seus regulamentos, precisa ter a sua carta magna, que vai legislar, orientar, dirigir, instruir comportamentos, situações, atitudes, responsabilidades. Então, eu tenho o meu Código Civil, a minha carta magna, a minha lei, que fala de que eu devo obedecer. Primeiro, antes de obedecer, eu tenho que conhecer. Se eu não conheço, eu não vou obedecer. Mas Jesus disse que ninguém é inocente pela falta de conhecimento, porque a lei está aí, você tem que ler, você tem que conhecer. Então, quando é criado a nação de Israel, ela precisava de estatutos e juízos tão justos como toda a lei que hoje vos proponho, disse Moisés lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 8. E mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis, os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todos ignoraram os seus preceitos. Porém, a nação de Israel foi a única nação que recebeu esta orientação, porque Deus estava criando esta nação. Aí ele diz: não são esses os estatutos, juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés, lá em Levítico 26 e 46. São israelitas, pertence à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto, as promessas. Paulo fala isso em Romano. A lei de Moisés foi entregue a Israel, porém, ela serviria de aio ou de lei para todo mundo, para toda a situação. Então, queridos, na próximo encontro, eu vou falar sobre esses pormenores e vou detalhar algumas coisas para vocês, tá bom? Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.